Recentemente eu comprei esse mangá aqui, Saturn's Apartments, que é da editora Devir, do Hisai Iwaki ou Da, né? Eu não sei, não pesquisei o mangaka ou a mangaka, mas enfim, eu comprei esse mangá aqui na Amazon porque eu vi, já tinha um tempinho que eu ouvi falar sobre ele e eu gostei dos traços. Ele tem uns traços que contrastam um pouco com o que a narrativa de fato é, porque os traços aqui desse mangá são infantis, né, infantilizados, vamos dizer assim, são traços bem bonitinhos, às vezes parecem pequenos esboços. Os personagens, principalmente o protagonista, ele tem essa ideia de passar uma certa tranquilidade, de ser algo leve, tranquilo, mas na verdade a história é um pouco pesada, no sentido de tratar sobre temas, né, elementos ali que são muito relevantes, são elementos pertinentes e causa um pouco desse contraste com a própria ilustração, porque você olha, né, pra arte do negócio e você não diz que vai trabalhar tudo que realmente trabalha. Mas enfim, hoje eu quero comentar com vocês primeiras impressões desse mangá, Saturn's Apartments, que é muito legal, fica aqui a recomendação pra vocês, porém, né, pelo que eu vi aí, eu fiz algumas publicações sobre esse mangá aqui, inclusive se você não segue a gente lá no Instagram, tá aqui embaixo, tá? Siga a gente lá, eu posto bastante coisa por lá também, beleza? E algumas pessoas falaram que a Devir esqueceu esse mangá aqui na churrasqueira, né? Parece que a periodicidade dele é meio incerta, né? Então você tem aqui o primeiro volume, não sei como é que, né, a que pé está os outros volumes, mas parece que é um pouco demorado demais. Então talvez seja um ponto negativo aí, na verdade é um ponto negativo caso você queira acompanhar, né, essa coleção aqui, mas enfim, hoje eu quero comentar sobre o que acontece nesse primeiro volume aqui. Bom, basicamente, em Saturn's Apartments, a história é ambientada em um futuro distante, onde a Terra não é mais habitada, ela virou uma espécie de reserva natural. As pessoas agora, elas migraram, elas moram em uma espécie de instalação que está a 35 mil quilômetros de distância da Terra, né, alguma coisa assim. E são vários apartamentos, né, e eu acho que tem que eles vivem em uma espécie de anel. É uma torre, eu acho que um anel. A estrutura eu acho que é mais ou menos isso. Daí a ideia de Saturno, talvez, né? Mas enfim. E as pessoas vivem lá agora e tem vários desdobramentos com base nessa nova civilização, vamos dizer assim, no que acontece agora nessa nova terra aí, nesse lugar onde as pessoas moram. E a história, ela vai focar no Mitsu. O Mitsu é o protagonista. Basicamente está em uma jornada de autodescoberta. Esse é o foco do mangá. O pai dele, ele era um limpador de janela. E o limpador de janelas são as pessoas que arriscam suas vidas indo para fora dessa instalação e limpando as várias janelas que existem nessa instalação. Então o mangá ele se incumbe de trazer que essa é uma tarefa que é muito perigosa, que é muito cara por conta dos equipamentos e você pode morrer a qualquer momento. Porque, enfim, o risco de periculosidade é imenso nesse tipo de trabalho. E nós começamos essa história sendo revelado pra gente que o pai do Mitsu acaba morrendo em uma dessas atividades externas aí, limpando a janela. E a história começa com base nisso. O Mitsu, ele está se formando, está se graduando lá no segundo ano, enfim, não sei, mas ele está se graduando e agora ele tem a possibilidade de trabalhar como limpador de janela e é isso que ele quer fazer. Essa parada, né, dele se graduar e agora trabalhar com isso, tem a ver também com a questão de sobrevivência ali, mas ao mesmo tempo também tem a ver com ele tentar descobrir o que aconteceu com o pai dele, porque fica meio incerto, né? No início a gente acha, e o próprio Mitsu também traz à tona essa sugestão de que o pai dele se matou, né? Ele queria tanto voltar pra Terra, né, tá em contato com a Terra, que ele simplesmente cortou a corda e caiu lá de cima. Mas conforme o mangá ele vai desenvolvendo, né, vai se desenrolando a narrativa e tudo mais, talvez não tenha sido isso que aconteceu, né? Ele de fato simplesmente sofreu um acidente, mas enfim, é algo que o Mitsu ele vai descobrir, ele vai conversar com os moradores ali do local, ele vai conversar com as pessoas que trabalham juntamente com ele para tentar desvendar esse mistério, ao mesmo passo que conhecendo um pouco mais um lado do pai dele que ele não conhecia, que ele não sabia, mas também conhecendo ele próprio, né? Então é uma parada, como eu comentei, de autodescoberta mesmo, é bem legal essa parte do mangá. Outro ponto que eu acho muito interessante de Saturn's Apartments é a questão da classe social. O lance dos limpadores de janela existe justamente porque as pessoas ali vivem por luzes artificiais, porque não estão mais na Terra, não tem essa luz do sol e tudo mais. Então essa luz artificial, ela acaba sendo prejudicial, sabe? Ela acaba sendo nociva com o passar do tempo, as pessoas vão vivendo nisso, né? Então falta algumas coisas naturais ali pro próprio corpo humano, então as pessoas vão sofrendo de algumas doenças. Então o motivo de limpar essa janela nelas é pra, sei lá, talvez conseguir alguma espécie de luz natural que entre ali na casa dessas pessoas.
Porém, essas pessoas que podem contratar esse serviço, que é um serviço caro, são as pessoas que estão mais em cima, que estão no ponto mais alto ali da instalação, e é aí que existe, né, essa questão da classe social, porque são os moradores dos andares superiores. Então, os moradores dos andares superiores, eles seriam as pessoas ricas que acabam contratando os limpadores de janelas, que são moradores dos andares inferiores. Então, tem essa questão, e eles acabam sofrendo menos, né, tendo menos danos colaterais por conta dessa luz, porque eles estão nos andares superiores, então eles ainda têm acesso a algo que é natural, uma luz natural, diferente dos andares inferiores, que são as pessoas mais pobres, que acabam, de fato, sucumbindo ali, né, com o tempo, porque não tem acesso à luz natural, o que é ruim por ambos os lados, né? Tanto de não poder vislumbrar e vivenciar o que é real, o que é natural, e também por ser algo nocivo, algo que acaba prejudicando a saúde deles. Então tem essa questão que o mangá também trabalha. Mas é basicamente isso a questão do Mitsu, né? Ele é um jovem que tem muita determinação e ele é meio que motivado por esse mistério do pai, de tentar descobrir o que aconteceu com o pai dele e ao mesmo passo ir vivendo a própria vida, né? E encontrando pessoas e aprendendo com elas e vendo o que é o mundo e como que o mundo funciona. Então tem essa parada de descobrir as coisas, de você explorar e você entender o porquê de algumas coisas, ao mesmo passo que ele é só uma criança, mas é uma criança que está disposta a tudo e que nasceu em um ambiente, né, dentro daquele complexo lá, onde ele não tem muitas escolhas. Ele precisa fazer aquilo, sabe? É fazer ou fazer, não tem muito o que escolher. E é aqui que entra a questão do estilo, né? A arte e o estilo do mangá aqui, né? Todo o design que eu havia comentado com vocês, porque acaba contrastando um pouco, né? Se você pegar o mangá e você começar a folhear ele, você vai ver que algumas coisas não batem muito bem, né? Por exemplo, justamente a questão do contraste, né? Porque a gente tem essa ilustração, como eu havia comentado, reiterando aqui, traz esse ar um pouco mais, talvez minimalista, mas também infantilizado, só que ao mesmo tempo, né, nós temos uma narrativa bastante acentuada, né? Ela delineia bastante esses pontos, esses elementos que eu comentei com vocês sobre classe social, questão de vida ou morte, autodescoberta, explorar o mundo, entender como ele funciona, que são pontos importantes e relevantes assim na vida real, um recorte da realidade ali, e que talvez se trouxessem uma arte um pouco mais séria, vamos dizer assim, um pouco mais centrada, iria condizer bastante com a proposta do mangá. Mas o fato não é esse, porque a arte aqui destoa. Mas isso não é algo negativo, mas é algo que chama a atenção, né? E talvez seja a ideia do autor fazer exatamente isso, trazer uma arte que não simboliza de fato o que a narrativa é, mas traz ali um certo choque quando a gente percebe ambas as coisas, a gente conecta elas, né? A gente faz esse cruzamento e percebe que, caramba, então talvez isso seja a vida, né? Uma coisa simples e infantilizada, mas que na verdade é cruel e brutal. Não sei, fica no ar. Mas bom, esse daqui foi o vídeo de hoje comentando sobre o mangá Saturn's Apartments, primeiras impressões desse mangá. Fica aqui a recomendação dele pra vocês, porque é um mangá muito legal, interessante, eu curti pra caramba, e eu acho que é um mangá que tem muito potencial. Tem disponível em scans gringas, tá? Aqui no Brasil não tem tradução, então se você quiser acompanhar, vai ser somente por meio físico aqui, pela editora Devir, mas aquela questão que eu comentei com vocês, que pode ser um potencial, né, um negativo aí, que é a questão da periodicidade do mangá. Mas enfim, fica aqui as recomendações, as primeiras impressões sobre o primeiro volume de Saturn's Apartments. E se você chegou até aqui é porque é bem provável que tenha gostado, na verdade, então eu peço, deixa o teu like, é muito importante, ajuda no engajamento e me motiva a continuar gravando esses vídeos aqui pra vocês. E se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo futuro e deixa aqui nos comentários o que você achou deste mangá, beleza? Eu conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, abraço!